RCV Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo a este jornal. Vamos a conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Alunos do último ano do secundário manifestaram esta manhã contra o congelamento de notas. Dois dos três sindicatos que representam os professores estão divididos em relação à manifestação. Vice-presidente do Conselho Escolar da Escola Técnica do Mindelo está solidária com os professores. Estivadores não querem ficar à margem do processo de subconcessão de alguns serviços portuários e dizem que querem ser sócios. O Conselho de Administração da Enapor já reagiu. Suposta venda ilegal de falsas senhas em frente ao Centro Comum de Vistos causa insatisfação de utentes que pedem medidas contra a suposta prática. Terminou hoje o AM e começa o Crioulo Jazz Festival aqui da Praia, que por estes dias vive uma movimentação diferente. O Parlamento italiano rejeita a moção de censura contra um ministro e contra o vice-primeiro-ministro acusado de relações com o presidente russo Vladimir Putin. A presidência russa defende que as relações entre a Rússia e a NATO desceram para o nível de confronto direto. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde. Sou Anatólio Lima, com a técnica do Adão de Brito. Vamos iniciar este jornal no dia em que os alunos de 5 liceus da Praia do 7º ao 12º ano de escolaridade saíram hoje às ruas numa manifestação pacífica. Congelamento das notas é o mote deste protesto, que igualmente é de solidariedade para com a classe docente, conforme apurou a Nani Vaz. Crenos nota, cima no stano capodifica, lembra antes butigão de bustabo passa para professor e professor é nos amigos. São algumas palavras de ordem da manifestação pacífica. Concentrados nas imediações do Palácio do Governo, os alunos reivindicam as suas notas e apelam ao Ministério da Educação a resolver as pendências com os professores. Hoje, algumas escolas de praia resolveram para fazer uma manifestação pacífica. O único objetivo é reivindicar nos direitos de ter nossa nota publicada. E também nos está ali para apoiar professores nessa luta, para também se tem reivindicado os seus direitos. Porque a manifestação ali está fazer alguma alteração, mas resolver esse problema para a pessoa se poder lançar no nota, no sistema. Como nós é finalista, é catará no nosso diploma. E nós não queremos diploma, não queremos certificado de nota. Porque esse cara não nunca conseguir tirar papel a tempo, que é para não vai jogar bolsa no outro país se não tiver também. Para não está valorizando a pessoa. Pessoa gosta de base de futuro na sociedade. Para bom, não estava na escola. Se pessoa catará para não fazer nada. Dele é que era aluno, esse que tinha pessoa. Embora com as notas congeladas, os alunos se mostram empáticos para com os professores e concordam com a medida. Foi coisa correta, se vocês que pagaram também. Bom, vocês que pagaram, tem que estar para trabalhar. 2 notas que por na pauta. Só a educação física do português. Já não está ficando muito prejudicado. Tem acesso a isso tanto na pauta como no sistema. Mas já que esse restante de professor que publica para nós, essa turma naquela luta de congelamento de notas. E quanto disciplina que tem? Tem 10 disciplinas. Só 12 que não notas? Sim, só 12. Também não foi avaliado normalmente. O único problema é nossa nota que foi publicado. Mas, de certa forma, também alguns estudantes entendem a situação de professor. Eles têm que abrir mão de um curso, eles têm que abrir mão de publicar nossa nota de nosso aluno para ter seus direitos reivindicados. E, sinceramente, a minha taxa menciona essas razões. Eles têm razão de fazer isso. Alunos dos liceus Domingos Ramos, Pedro Gomes, Cesaltina Ramos, Regina Silva e Manuel Lopes protestaram pacificamente nas imediações do Palácio do Governo. Prestar solidariedade aos professores e exigir acesso às notas é o objetivo da manifestação.
Manifestação também em Santa Catarina, alunos do 12º ano das escolas secundárias Amílcar Cabral e Napoleão Fernandes e da Escola Técnica Grand Duc Henri, todos em Santa Catarina, manifestaram-se contra o congelamento das notas do segundo trimestre. Desde o início das aulas não tiveram acesso aos resultados das avaliações finais deste período e faltando apenas um mês para o fim do ano letivo, praticamente estes alunos do terceiro ciclo sentem-se condicionados quanto aos próximos passos, pelo que pedem o descongelamento das notas, conforme Ariana Miranda. Alunos do 12º ano das escolas secundárias Amílcar Cabral e Napoleão Fernandes e da Escola Técnica Grand Duc Henri manifestaram-se contra o congelamento de notas do segundo trimestre. Desde o início das aulas, não tiveram acesso aos resultados das avaliações finais deste período e, faltando apenas um mês para o fim do ano letivo, estes alunos do terceiro ciclo sentem-se condicionados quanto aos próximos passos. Eu, como representante de alunos do 12º, sou indignada. Literalmente, nós passamos a mesma situação que professores. Nós trabalhamos um trimestre inteiro e nunca surge resultado. Ao mesmo tempo que está paga as pessoas que estão nas notas estão em situação igual. Aquele congelamento de nota ali, eles podem fazer para eles, mas assim, a nós, estudantes, nós nunca temos culpa de nada não. Para nós, a nós como alunos de 12º, não tem mesmo nós nota, para nós, vezes, nota por estar baixo. Escola esse tempo ali, um mês, você tem mais de um mês. Não tem mesmo para não subir nossas notas, assim. Alguma nota fica com nota congelada. Não teve acesso a algumas notas. Sim, na área de filosofia, português e história e também inglês. Só que é a disciplina que mais alternativa, tipo que a disciplina que tem PGN, que está por si nota no sistema e que ela é um pouco preocupante para nós, nós é aluno 12º ano e não também sabe que as notas para não poder saber até que ponto que nos está. Sendo assim, os alunos pedem o descongelamento das suas notas em tempo útil para começarem os processos de procura de vagas e bolsas para iniciarem o ensino superior. Segundo trimestre já nunca tínhamos nota, para muito já está congelado, apesar de que já lançaram nota, mas com apenas 4 disciplinas. Também dando atraso com nossa vaga, também dando atraso com nossa candidatura que já está aberto e também dando atraso com o início nos cursos. Só falta empatia para parte dos professores também, para nós poder utilizar outro método, que é nós, para nós nunca tem culpa de nada e nem nunca tem como fazer algo naquela situação ali. E o máximo que não pode fazer, principalmente alunos de 12º, é fazer uma manifestação pedagógica, que é que não se tenta fazer, e não está esperando, mas tem algum alarme, alguma situação, tanto na professores como no ministério. Para uma hora que não está a buscar vaga, qualquer coisa que não está lá na cor, que não vai buscar vaga, não está fazendo buscar vaga, onde nota, coisa que não tem entrega para não dar uma vaga. Ou que não há universidade, qualquer diploma que não tem entrega para não mostrar, mas nós é aluno de 12º ano. Que essa flama não tem que estar esperando, nunca tem que estar esperando, não tem no direito de ter no nota. Em Santa Catarina, os alunos do Liceu Amílcar Cabral e da Escola Técnica Grand Duc Henri reuniram-se em frente ao Liceu Amílcar Cabral e em Cruz Grande, os alunos da Escola Secundária Napoleão Fernandes reivindicaram pedindo o descongelamento das suas notas. E o Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, mostrou-se contra a manifestação dos alunos no recinto escolar, alertando para o risco de confrontação com os professores e desconfia que o Ministério da Educação esteja por detrás do que classifica de manobra para pressionar os docentes a disponibilizarem as avaliações. O CIPROFES, por seu turno, solidariza-se com os estudantes e os encarregados de educação e aponta como solução a assinatura de um pré-acordo entre os sindicatos e o Ministério da Educação para serenar os ânimos para o bem maior que é a educação, conforme José António dos Reis. Abrão Borges reconhece que o congelamento das notas foi o último recurso encontrado pelos professores para exigir do Ministério da Educação a resolução das reivindicações. No entanto, o presidente do Sindicato dos Professores de Santiago defende uma ação judicial contra o Estado em vez do congelamento das avaliações. Nós abstemos porque, se for ver pela lei, de acordo com alguns juristas, ela torna ilegal. Mas o Estado já cometeu também ilegalidade sobre nós. E nós devíamos, sobre todas essas ilegalidades do Estado, devíamos meter uma ação contra o Estado e não ir também ao extremo como estamos a acontecer. Já o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, reafirma a sua oposição em relação ao congelamento das avaliações por parte dos docentes. Eu sou a favor do congelamento de notas de forma legal, que é fazer de facto greve. Ou então quer fazer greve, aí sim, mas
ir para a escola e não participar na reunião de avaliação, segundo o nosso estatuto, isso o professor tem faltas. E mais do que isso, também viola a desobediência, porque não pode, qualquer trabalhador, e sendo mesmo professor, não pode estar em greve e estar no posto de trabalho. Jorge Cardoso também é contra a manifestação dos alunos, sobretudo no recinto escolar, alertando para o risco de colocar os alunos e os professores em confrontação. O sindicalista desconfia que o Ministério da Educação esteja por detrás das manifestações dos estudantes. Eu faço essa leitura de que o próprio Ministério da Educação, ou seja, a direção, está a promover essa manifestação dos alunos para pressionar os professores a fazer o lançamento. Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Professores de Santiago, Abrão Borges, aponta como solução para acalmar os ânimos a assinatura do pré-acordo que fixa o teto salarial de 89 mil escudos e a resolução das promoções. O professor com 5 a 10 anos terá direito a uma promoção. Acima de 10 anos, 10 a 15 anos, direito a 2 promoções. Estamos a falar do tempo de serviço. Depois, acima de 15 anos, professores com 15 anos para cima, até chegar aos 32 anos, terão direito a 3 promoções, mais o mínimo do salário, que passa a ser 89. Portanto, do caminho que nós percorremos, os professores querem que nós chegamos a um entendimento para sairmos desse imbróglio. Jorge Cardoso fez saber que o SINDEP não vai assinar o pré-acordo com o Ministério da Educação porque, segundo explica, a proposta não satisfaz os professores. Como é que se faz o estatuto e ter uma tabela remuneratória indexada e não entrar em vigor e seja de forma faseada? Tentamos uma reação do Sindicato Democrático dos Professores, Sindiprof, mas não conseguimos entrar em contacto com a sua presidente. Bem, como também tentamos o próprio Ministro da Educação, o que certamente a Rádio Cabo Verde vai conseguir nas próximas horas. E a Vice-Presidente do Conselho Escolar da Escola Técnica do Mindelo, também encarregada de Educação, diz apoiar a causa dos professores, nomeadamente o congelamento de notas. Alexandra Duarte defende que, para além dos direitos dos alunos, há também que respeitar os direitos da classe docente. Eu estou de acordo, apoio a causa, porque realmente é uma luta que os professores têm vivido não só de agora, já vem de longa data, e nós temos mesmo que dizer se sem professores também não há alunos. Quer dizer, a lei eu penso que deveria olhar mais para esta classe social, porque há toda esta preocupação com os direitos dos alunos, não é? Mas acho que antes dos direitos dos alunos temos de também ter um pouco de respeito pelos direitos dos professores. Então essa é a nossa preocupação também, eu enquanto vice-presidente do Conselho Escolar e também como encarregada de educação de um aluno nessa referida escola que disse anteriormente. Alexandra Duarte diz que pode até ser ilegal o congelamento de notas, assim como é também ilegal o Ministério da Educação estar a fazer chantagens aos professores. Também é ilegal por parte do Ministério da Educação a estar a fazer um pouco de chantagens, não é? É dizer, o simples facto dos professores fazerem ou aderirem à greve ou fazerem um congelamento das notas, de que têm que se lembrar também que têm que esquecer os próprios salários, né? Acho que também, se formos ver a parte dos professores, tendo em conta a dizerem que eles estão a infringir a lei, o Ministério da Educação também penso que por si só também está a infringir, ameaçando, né, a classe docente. A reação da vice-presidente do Conselho Escolar da Escola Técnica do Mindelo, encarregada de Educação, que apoia a causa dos professores, Alexandra Duarte, entrevistada pelo jornalista Orlando Lima, desta manhã, considera que o Ministério da Educação não pode estar a fazer chantagens aos docentes pelo facto de não lançarem na plataforma as notas dos alunos em relação ao segundo semestre. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, quando são 13 horas mais 14 minutos. Os estivadores dizem não serem contra a subconcessão dos serviços portuários em Cabo Verde, mas querem garantias e querem ser sócios da empresa que vier a ser subconcessionado os serviços portuários. A posição foi manifestada esta manhã pelo porta-voz dos estivadores, Oscar Correia Almeida, em declaração à imprensa sobre a consulta pública da subconcessão dos serviços portuários em Cabo Verde, aberto pelo Governo. Nunca contra. Não quer para não ser acionista e com mais transparência. Que é que não quer. Para não ser acionista, nós também, para que sei lá, tudo já tem que ser taxa única que está pega. Não, assim nunca quer. Na Assembleia está para ter um curso, ali também está inflando outro curso. Que ela nunca quer.
não crê, tem uma associação de estivador com advogado forte para não ter descontado tudo o mês, se quer 500 escudos, nosso tudo para não ter um advogado para ficar frente de aquela coisa. Só tem tido alguma PCA de... Já faz várias reuniões conosco, mas só que reunião de céu que se combate, que se bate com aquilo que você está falando na Assembleia. Que se bate. O que é que diz na Assembleia? Na Assembleia é falado, mas ninguém é contra a Constituição. Mas a Constituição, se mas não, ok. Quem que sentou então e sabendo destino o vencimento? A não ser para destino, se para mais pior que está, deixando para bem, se mais pior deixando, sim, mas não está. A nós hoje não está a comer grande bico, outra manhã não está a comer cachupa, outra manhã não está a comer bacalhau, outra quinta-feira não tem que comer caviar. E essa é bom, nós é acostumado com nós, tinha um mês, tinha outro mês, e pouco outro mês. Os estivadores reclamam ainda da diminuição dos rendimentos, atualmente, se comparado com o que oferiam anteriormente. Gosto de navio que não está fazendo uma estimativa, mas não está pegando 50 conto, gosto que você está pegando mais. Máximo, navio que está... Nós não tem ideia, não tem cálculos de navio. Aliás, existem uma folha ali anterior, sem valor. A nós é cima não está produzindo, sim que não está ganho. Nós nunca tem salário fixo. A nós é através de carga que não está movimento, que não está ganho. Tem carga suja, tem carga limpa, tem tonelada. Cada tipo de carga tem seu preço, tem seu valor. Cada tipo de carga que tem e trabalha tonelada tem seu valor. De nós gosta disso, só disso. O representante do grupo dos estivadores que convocou a imprensa, Alex Delgado, disse à Rádio de Cabo Verde que os estivadores querem ser parceiros, sócios da empresa que vier a ser escolhida ou então que se lhes dê a possibilidade de organizarem e participar no concurso. E conforme dissemos dos títulos, a Enapor também já reagiu às críticas dos estivadores. É um assunto que está a ser ultimado em São Vicente. Daqui a pouco, então, poderemos ter a posição da Enapor em relação a esta matéria. Continuando com o mesmo assunto, os serviços portuários de qualidade e a preços competitivos é o que se espera com a subconcessão das operações portuárias, cujo processo de consulta está em curso, consulta pública. O desejo foi manifestado pelo vice-presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, Nuno Pires, em entrevista à Ednea Barros. A Câmara de Comércio de Sotavento já está a analisar o documento de subconcessão dos serviços portuários e o vice-presidente Nuno Pires diz esperar que essa subconcessão venha trazer impactos positivos para a economia cabo-verdiana. O que nós pretendemos realmente, enquanto representantes do setor empresarial, portanto, de tecido económico, é que tenhamos em Cabo Verde um serviço portuário de qualidade e a preços competitivos, porque nós... Em Cabo Verde, por exemplo, só para ter uma noção, o desalva, o levantamento dos contentores e a permanência dos contentores nos portos são a preços pouco competitivos e convidativos para a atividade económica. Daí que nós queremos que, com esta concessão de serviço portuário, venhamos ter um serviço de qualidade e a preços confortáveis. E no documento isso não é enquadrado? Não, o governo no documento faz considerações genéricas, né? O que se espera realmente da concessão de serviço portuário é esse. E tendo em conta o que tem acontecido no país, nomeadamente nos transportes marítimos, transportes aéreos, penso que o governo deverá aprender dessas experiências e fazer com que, portanto, desta vez a concessão seja uma concessão que sirva ao país, sirva a sua economia. Quanto ao modelo de subconcessão dos serviços portuários, afirma Nuno Pires, cabe ao governo decidir. Relativamente aos estivadores que hoje reivindicaram que querem ser acionistas, Nuno Pires comenta. Para os estivadores ou alguém qualquer queira ser acionista, isso, enfim, é uma empresa, por princípio, que é de capital privado, enfim, não estou a ver se é obrigatório ou se os estivadores quiserem ser acionistas. Isso cabe ao governo decidir. Não, isso são questões que cabe ao governo decidir. Eu penso que o governo tem uma equipa de pessoas que conhecem o setor, né, que têm experiência e tendo em conta, portanto, outras práticas nos outros países, né, com os quais nos relacionamos. E nesse aspecto, a Câmara de Comércio só espero que o governo faça o seu trabalho, né, que é atribuir a concessão e a partir daí que o concessionário traga melhorias para o serviço portuário aqui em Cabo Verde. A consulta pública da subconcessão das operações portuárias em Cabo Verde está aberta. Começou desde o passado dia 11 de março e deverá terminar no próximo dia 10 de abril.
E as acusações dos estivadores já provocaram a reação do Conselho de Administração da ENAPOR, que considera despropositada face à consulta pública em curso e também os seus propósitos, conforme o José Pedro Santos. Contrariando em toda a linha o posicionamento assumido pelo representante dos estivadores do Porto da Praia, o presidente do Conselho de Administração da ENAPOR assegura que a transparência da concessão de alguns serviços portuários e marítimos é garantida pelo processo de consulta pública que decorre neste momento. Irina Camacho admite que, ao cumprir as diretivas do governo, a empresa quer definir os instrumentos que regulará a cedência da exploração que deve ser beneficiária à unidade económica e aos seus colaboradores. Lança consulta pública exatamente para trazer transparência ao processo. Exatamente para que todos podem participar. Nomeadamente qualquer cidadão ao público pode participar na consulta pública e dar sua opinião e sugestões para o que são possivelmente os documentos a serem apresentados posteriormente. Ou seja, percebe também expectativas do operador privado sobre quais são as linhas estratégicas para a subconcessão dos serviços portuários. O PCA da ENAPOR diz que a empresa tem feito deslocar os seus dirigentes a todos os portos do país para encontros de esclarecimento com os trabalhadores. Por isso, estranha as críticas tecidas pelo porta-voz dos estivadores do Porto da Praia e deixa como garantia a sua palavra de que estão assegurados os direitos adquiridos por cada colaborador. E se não se cria valor ao mercado, obviamente que todos os direitos adquiridos dos nossos colaboradores estão salvaguardados. Não vai haver nenhuma diminuição de salário, como foi frisado. É algo que nem sequer deve ser colocado em cima da mesa. Portanto, a garantia que não te deixa, enquanto presidente do Conselho de Administração, é que, efetivamente, todos os direitos dos colaboradores da ENAPOR ficarão garantidos e não vai haver nenhuma diminuição do salário e, claro, se não se fala na cria valor no mercado, efetivamente que a nossa expectativa é aumento e cria melhores condições salariais para os colaboradores. Irina Camacho admite a possibilidade de ocorrência de erros, mas a sua convicção é de que, em situação alguma, a empresa tenha reduzido o salário dos estivadores. Pelo contrário, aumentos sim. Em 2019, a empresa deu um aumento de 2,1%. Em 2023, no ano passado, a empresa deu mais um aumento de 2,3%. Ou seja, está a haver um aumento do salário em vez de diminuição do salário. E se há alguma dúvida quanto ao salário dos estivadores, que os estivadores colocam no fórum próprio. Existe no Centro de Gabinetes de Recursos Humanos que te explica tudo o que é os processos de salário. E está disponível aqui, nos esclarece a situação do salário. Não há, nem vai haver, nem nunca houve diminuição do salário dos estivadores. Isso eu posso garantir a 100%. O PCA da ENAPOR desafiou os estivadores e a imprensa a confrontarem a empresa ao menos com um único caso de diminuição do salário e afasta a possibilidade por considerá-la uma ilegalidade grave. Já se passaram 23 minutos das 13 horas. Na Ilha da Boa Vista, pacientes denunciam demora na marcação de teleconsultas e consultas de especialidades. O delegado de saúde local diz estar ciente da demora, mas esclarece que a marcação depende da disponibilidade a nível central, conforme apurou a Arieta Barros. Odile da Costa é mãe de uma criança que padece de um problema no coração. Diz que há quase 2 meses aguarda a marcação de uma teleconsulta. Indignada com a demora, procurou a comunicação social, já que o estado de saúde da filha vem agravando. Nota na junta médica já tem mais de 1 ano e meio agora. E há dias ele torna-se, já tem mais de 1 mês agora, ele torna-se intimado na escola. Se a professora chamou-me, estava a preparar para o trabalho. Se a professora chamou-me, falou-me assim, um babsquel me leva para o hospital. Não consegui fazer uma consulta com a Marielas, torna passar um papel e para não tornar marcar teleconsulta com aquele médico que tinha tratado esse caso na praia, que é o Dr. Ivan Miranda. Então, e naquele papel ele escreveu urgente, que foi esse caso urgente. Alfocén Tembo é outro caso. Afirma que tem uma hérnia e há cerca de 2 anos aguarda por uma consulta na capital do país. Últimos momentos, quando quem estive lá, o doutor falou a ele fazer tudo que é documento e fica só à espera para a praia.
Tive lá quantas vezes, mim mesmo conheço chefe, não vai lá nesse lugar, tem escritório de secretaria, não vai, me entra em contato também com o delegado, e também entra com teleconsulta de câmara, e que ele doutor na praia, consegui também olhar tudo, e põe na lista de espera. Ok, últimos momentos, quando quem estive lá, o que é que está falando? Tu te espera para a praia? O patrão de Alfocén, Dembo, considera a situação lamentável e triste, tendo em conta o número de cidadãos na lista de espera. E, lamentavelmente, em termos de saúde, na Boa Vista, está vivendo uma situação catastrófica para morrer. E, cima, nesse caso, segundo o doutor que assiste a situação, são os 40 pessoas que semanalmente estão presentes no hospital com a mesma situação de espera para ser evacuado. Então, na praia, com a São Vicente, que tem espaço para enquadrar as pessoas e para ser feito as intervenções. O delegado de saúde diz estar ciente da demora na marcação das consultas, mas esclarece que depende da disponibilidade a nível central. Consulta especializada, programar e processo enviado para nível central, agora fica a depender da disponibilidade de vagas, né, para aquele paciente vai. Que lá já que é completamente aquém de delegacia. A partir do momento do processo de delegacia, é dependência de níveis centrais para fazer a marcação, disponibilidade de especialista e por lista de espera que tem. Que lá já que não é uma coisa que surgiu agora, né, é uma coisa que há vários anos de acontecer e também não é uma coisa específica de delegacia de Boa Vista. É um problema de recursos a nível nacional. Assim como Alfocén, Dembo e Odile Costa, várias outras pessoas confirmaram que se encontram na mesma situação aqui na Ilha da Boa Vista, mas não quiseram dar a cara. Insatisfação também dos utentes que demandam os serviços do Centro Comum de Vistos aqui da praia é que a suposta venda ilegal de sédias por parte de um grupo de jovens em frente ao Centro Comum de Vistos gera insatisfação de pessoas que procuram os serviços da instituição. A Rádio de Cabo Verde foi notificada hoje de uma situação peculiar que acontecia em frente ao Centro Comum de Vistos, onde havia um grupo de jovens supostamente a venderem senhas falsas entre 1.000 a 1.500 escudos sem a devida autorização do próprio centro, que segundo alguns utentes mostra-se indiferente ao caso. Uma utente de nome Lucy e que procura os serviços do Centro Comum de Vistos mostra-se descontente com a situação da venda de supostas senhas falsas, o que, na sua perspectiva, causa constrangimentos. Sempre esta fazer aquela coisa lá. Sempre que essa coisa lá está a fazer. Esta fazer um, esta vende 200, mas pode ser 100 também, para que esse que vem de trás está já vai entrar primeiro que bom. E ele está confirma 100%, mas é verdade, na mesma pomada que ela está acontecendo em todo lugar que ela está fazendo, e ele faz aquele número, ele vai se casa, aquele que fica, está falando, mas que está fazendo número, mas que está chamando para número. E nós também à toa, está tornando bem à toa. A mesma cidadã reivindica ainda um melhor serviço por parte do Centro Comum de Vistos para com as pessoas. Num dia porque tu consegue fazer marcação, do que aquela organização, do que um entendimento direito. Assim, tudo quem que vem para ser atendido para casa, para morrer, visto também job, mas para pagar, é que de graça não quer fazer nada. Minha decisão é que quem cresce toma, quem tem direito para tomar, ok? Um outro cidadão, conhecido como João Delgado, que pretende viajar para Portugal, reclama que há vários dias tenta levantar o seu passaporte. Que esta manda uma confirmação do passaporte que está disponível, você perde tempo também 10 horas por manhã, você fica ali 4 horas, balcão, você torna dá o recibo, depois, a na balcão, essa torna marcar para bem aquele outro dia. Horas que bem aquele outro dia, essa torna marcar para bem aquele outro dia. Sabendo que o Centro Comum de Vistos já mandar e-mail, está falando, mas o passaporte já está disponível para o levantar, afinal, o único erro está. É gabinete técnico do Centro Comum de Vistos ou quem é que está no balcão? Então, pensou que a situação mais rápida possível para morrer hoje em buscar o passaporte. A minha tem visto. Só que pronto, a minha viaja amanhã. Minha vista está com hoje. Não tem uma atividade na Portugal para a tua, nós assim, nunca está por ir para morrer, se está falta um elemento. E me então o passaporte desde dia 25. João Delgado pede então respostas do Centro Comum de Vistos sobre o porquê de não receber o seu passaporte. Não me se sabe porquê. A nós não me se sabe porquê. Que Centro Comum de Vistos está mandando e-mail, um passaporte já está disponível. Ora, se que chega ali, aquela senhora que está no balcão para dar passaporte, a ele é que está job passaporte lá dentro, a ele está job aquele que está diante. Se que está diante, está uma segurança, está da segurança recibo,
É ele, menina, que marcar o dia para o bem. Ele é que tem competência de marca, ninguém dia para bem. Que tá marca é centro comum de visto. A equipa da Rádio de Cabo Verde tentou a reação dos responsáveis do Centro Comum de Vistos, sem sucesso. A recolha foi feita pela estagiária Ani Lopes. E já tivemos, sim, respostas do Ministro da Educação em relação à manifestação dos estudantes e também do posicionamento dos sindicatos. António dos Reis, boa tarde. O que é que disse o Ministro Amadeu Cruz? Amadeu Cruz afirma que o Ministério da Educação está a cumprir todos os compromissos assumidos com os sindicatos e adverte que as direções das escolas vão convocar mais uma vez as reuniões de avaliações e espera que desta feita haja bom senso por parte dos docentes no sentido de respeitarem as leis e disponibilizarem as avaliações. Havemos de ajustar medidas. Para já estamos numa ótica de persuasão, a tentar convencer os professores de que devem dar as notas. Até porque o Ministério da Educação, o Governo de Cabo Verde, estamos a cumprir rigorosamente os compromissos assumidos com os sindicatos e com os próprios professores. Repetindo, a questão central das reivindicações é o aumento salarial, de 36% relativamente à base salarial. Nós estamos a abordar esta questão no âmbito da revisão dos estatutos da carreira docente e da atualização da tabela salarial. A proposta de revisão estará concluída até finais deste mês de abril. No mês de maio estaremos a socializar com os sindicatos. O Ministro da Educação assegura que até o final do ano todos os alunos terão as suas avaliações e também os respectivos certificados, garantindo então que irá adotar medidas caso algum professor até lá não tenha disponibilizado as avaliações. Avaliaremos a adesão à greve convocada pelo Sindaprof. Em função disso, adotaremos medidas lá mais para o final do ano letivo para garantir que os alunos tenham acesso, de facto, aos certificados para as candidaturas ao ensino superior. E, portanto, nós estaremos a tomar as devidas medidas, mas num quadro de moderação, de equilíbrio, de tolerância, respeitando os direitos dos professores, mas sobretudo defendendo a obrigação ética e moral de propiciar acesso às notas aos alunos. O titular da pasta da Educação apela a moderação e equilíbrio, sobretudo por parte do Sindicato Democrático dos Professores. Em relação ao pré-acordo com os sindicatos, Amadeu Cruz afirma que o Ministério está disponível e aberto a negociações no sentido de melhorar a minuta para se chegar a um entendimento. Nós defendemos que deve haver uma atualização da tabela salarial. Estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para podermos chegar a uma base sólida de entendimento que seja sustentável e execuível. De qualquer das formas, repito, o Ministério da Educação defende a valorização dos professores e estamos a defender, de facto, a atualização da tabela salarial. Questionado também sobre as obras da construção do novo Liceu da Várzea, o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, diz que na próxima segunda-feira irá deslocar aos estaleiros para ver como é que está o andamento das obras, mas adianta que este ano não vai ser possível a mudança dos alunos para um novo espaço. Ministro Amadeu Cruz, então, a reagir à manifestação dos alunos que pedem o descongelamento das notas, esteve em conversa há instantes com o José António dos Reis. E os deputados do MPD por Santiago Sul estiveram hoje de visita a alguns bairros da praia e garantiram que a estrada que ligará Xande Poeira a São Martinho Pequeno, na Ribeira Grande de Santiago, São Martinho Pequeno, aqui da praia, estará pronta antes do período das chuvas e terá uma ponte que vai facilitar as deslocações em tempos de cheias. Outro projeto cuja primeira fase deve terminar ainda este ano é da construção de tetos em 44 casas nos bairros de São Pedro, Latada e também Pensamento, todos aqui da praia, mas que tiveram que absorver alguns custos extras. As informações foram avançadas no início da tarde pela deputada Lúcia Passos, no término de um conjunto de visitas que os deputados do MPD fizeram a estas zonas, visita acompanhado pelo Cândido Amorim Fortes. As visitas dos eleitos nacionais por Santiago Sul, do MPD, começaram pelos bairros de São Pedro, Latada e Pensamento, na cidade da Praia, onde a deputada Lúcia Passos disse terem constatado que as obras de construção de tetos decorrem a bom ritmo.
Estamos a falar, portanto, de 44 casas entre essas duas localidades, Pensamento e São Pedro, para a primeira fase. Haverá uma segunda fase. Constatamos que as obras estão a ir num ritmo muito bom. Algumas já estão na fase de acabamento, outras estão na fase de demolição. Em Pensamento encontramos algumas casas, portanto, que são casas grandes e que foram construídas na altura sem, portanto, estrutura em termos de pilar, e que neste momento as empresas, portanto, estão com alguma dificuldade em termos do orçamento que tinham a apresentar, porque uma coisa é ver o edifício físico, outra coisa é fazer a intervenção no edifício. Portanto, na vertente rodoviária, Lúcia Passos avança que a estrada que ligará Chã de Poeira a São Martinho Pequeno, no concelho da Praia, estará pronta antes do período das chuvas e terá uma ponte que facilitará as deslocações em tempo de cheias e também o escoamento de águas pluviais. E estamos a visitar aqui a construção, portanto, de uma estrada, uma via que vai ligar Chã de Poeira a São Martinho Pequeno e que futuramente também, portanto, a segunda fase será a ligação, portanto, de Chã de Poeira a Caiar. Portanto, estamos a desencravar as zonas e isso é muito importante porque aqui é uma zona, portanto, como pode ver, no período da chuva tem dificuldade de locomoção porque há uma ribeira que neste momento está sendo construída, portanto o governo está a construir uma ponte que permite fazer o escoamento, portanto, das águas pluviais, portanto de cheia, e por cima, portanto, estará a ser construída a estrada que permitirá a ligação a todo o tempo, mesmo no período da chuva, da população de Chã de Poeira a São Martinho à praia, e para permitir, portanto, que as nossas crianças, portanto, tenham condições para irem às escolas, portanto, em condições mais apropriadas e também com alguma dignidade. Portanto, em vez de com a zona de Chã de Poeira, como está a ver aqui, é tudo terra, é poeira mesmo. Tanto a obra de construção da estrada que ligará Chã de Poeira a São Martinho Pequeno, no concelho da Praia, quanto a da construção de tetos em 44 casas nos bairros de São Pedro Latada e Pensamento, também na cidade da Praia, são obras do governo. Falemos agora de música, Creole Jazz e também é que músicos, compositores, produtores, agentes culturais, delegados, jornalistas, editores e amantes da música de Cabo Verde e do mundo estiveram hoje no Largo de Diogo Gomes, no Platô, no âmbito do e do Creole Jazz, que movimentam por estes dias de uma forma diferente a cidade da Praia. São cerca de 100 participantes no chamado Network Brunch, uma plataforma descontraída que visa então estreitar a relação entre as partes. É uma novidade nesta 10ª edição do conforme a Joana Lopes. O Largo de Diogo Gomes, no Platô, conheceu hoje de manhã uma movimentação intensa, com um lanche reforçado a receber cerca de 100 pessoas, entre eles jornalistas, artistas e delegados, agentes culturais no Network Brunch. Uma oportunidade que a dá aos homens da música para conquistar outros palcos, diz o diretor Gugas Veiga. O Network Brunch é a primeira vez que nós estamos a fazer. É uma forma de nós conectarmos os nossos parceiros, os delegados internacionais e os artistas que estão presentes no para estarem de uma forma descontraída juntos e irem trocando contactos, e irem trocando conhecimentos. E também nós escolhemos um espaço icónico que também pode dar uma ideia às pessoas de uma outra vista da cidade. Consiste essencialmente em fazer esse network, em fazer essa conexão entre os nossos convidados internacionais, os nacionais e os parceiros também do evento. Fazer com que os artistas nacionais façam contactos com os produtores nacionais, os jornalistas também conhecerem um bocadinho mais da nossa cidade. Aqui pode-se fazer contactos mais facilmente e abrir outras portas a nível de palcos e a nível de contactos e mercados internacionais. Para o artista MC Condizé, é uma oportunidade descontraída de abrir portas para outras feiras musicais. Ali é um bom caminho que pode abrir para o internacionaliza, entende? Ali pode levar contato de produtores de grandes eventos a nível internacional e de jornalistas de rádio fora e tal. Isso sim é um bom
connection. Sim, mas não está feito ali featuring exato. Françoise de Georges, produtora na rádio pública francesa, está a participar na AMP pela primeira vez, o que representa uma oportunidade de descoberta de novos talentos. C'est un moment extrêmement important de contact, de rencontre, que ces marchés d'ailleurs, que ce soit ici ou ailleurs, servent à ça. Trata-se de um momento extremamente importante para contacto com outros atores. Este mercado serve para isso, a ser uma plataforma de partilha, reflexão, de auscultação e descoberta de artistas. Penso que isso faz parte do nosso trabalho de interconexão e permitir que outros artistas e profissionais da área tenham a oportunidade de participar de eventos como este. É de referir que desde ontem também o mercado artístico One-to-One Meeting está aberto aos produtores interessados em inscrever os seus artistas. Network Branch, que decorre no âmbito da Feira da Música Atlântica, que termina hoje à noite. Duas notas internacionais. O Parlamento da Itália rejeitou a moção de desconfiança contra a Ministra dos Transportes e também do Vice-Primeiro-Ministro. A moção contra o Vice-Primeiro-Ministro Salvini surgiu a propósito das relações entre o seu partido, o Liga, e o partido de Vladimir Putin, mas os parlamentares acabaram por rejeitar a moção de desconfiança. E as relações entre a Rússia e a NATO desceram para um nível de confronto direto, indicou hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que acusou alguns países da NATO de estarem envolvidos na guerra da Ucrânia, enquanto expande a sua infraestrutura militar em direção às fronteiras da Rússia. Certamente que noutro espaço o amigo ouvinte poderá ter mais pormenores sobre este assunto, caso se interessar. Vamos agora, quando são 13h41, ver como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Neste momento temos o aparelho da TACV no taxiway, prepara-se então para viajar para viajar para São Nicolau. A chegada prevista deste voo da TACV a São Nicolau, 2h10. Para Boa Vista segue neste momento o aparelho da Bestfly, com chegada prevista dentro de sensivelmente 7-8 minutos no aeroporto de Rabil. De São Vicente já partiu o voo da TAP que vai em direção a Lisboa, com chegada prevista às 6h57, hora de Portugal. E em relação a outros voos internacionais, vários voos da TUI que vão em direção a Boa Vista e também à Ilha do Sal. Pela via marítima, neste momento, temos o Dona Tututa, que chegou há instantes no porto de Tarrafal, em São Nicolau. Deve depois partir em direção ao porto de Porto Grande e São Vicente. Na Ilha Brava chegou também há instantes o Crioula, que deve dentro de momentos fazer o percurso inverso, ou seja, Brava Fogo, e depois vir à capital do país, com chegada prevista por volta das 20 horas aqui no Porto da Praia. O Boa Vista também está a navegar neste momento, partiu da Brava e vai em direção ao porto de São Filipe. Está mesmo neste momento o navio Boa Vista a meio do canal entre Fogo e Brava. Para finalizar, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos diz as tabelas solunares em relação aos melhores momentos da parapesca, para além de outras informações. Por hoje, quinta-feira, dia 4 de abril, o sol despontou às 6h26 e o pôr do sol deverá ocorrer às 18h46 A lua está na fase minguante, saiu pelo sudeste às 13h07 e vai se pôr pelo sudoeste daqui a pouco às 16h46. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 8h33 e a próxima será às 21h38. E a primeira pré-mar do dia foi às 2h44, portanto de madrugada, e a seguinte será daqui a instantes, às 15h05. Os dados apontam que hoje é um dia regular para a pesca. Caso vá então entre as 20h21 e 22h21. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 9h44 e a seguinte às 22h32. A primeira pré-mar será às 13h53 e a seguinte às 16h07. Amanhã será também um dia regular para a pesca e os melhores momentos serão entre 8h51 e 10h51, portanto da manhã, ou então das 21h14 até às 23h14. É o fim de linha neste jornal. Vamos agora recapitular os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos que os alunos do último ano do secundário manifestaram esta manhã contra o congelamento de notas. Dois dos três sindicatos que representam os professores estão divididos em relação à manifestação. Vice-presidente do Conselho Escolar da Escola Técnica do Mindelo está solidária com os professores. Também ouvimos a reação do Ministro da Educação, Amadeu Cruz.
Estivadores não querem ficar à margem do processo de subconcessão de alguns serviços portuários e dizem que querem ser sócios. O Conselho de Administração da Enapor também já reagiu. Suposta venda ilegal de falsas senhas em frente ao Centro Comum de Vistos causa insatisfação de utentes que pedem medidas contra a suposta prática. Terminou a João e começa o Crioulo Jazz Festival aqui na Praia, que vive estes dias um movimento diferente. O Parlamento italiano rejeita a moção de censura contra o ministro e contra o vice-primeiro-ministro e a presidência da Rússia defende que as relações entre o país e a NATO desceram para nível de confronto direto. Ficamos por aqui. Às 14h teremos em títulos os principais assuntos abordados deste jornal e depois às 15h teremos o Oscar Monteiro para a atualização informativa. Até lá, continuação de boa tarde. Fique bem. Fique em sintonia com a rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.